Olá, eu sou Ana Maria Natocles, advogada. Estou aqui mais uma vez com vocês para responder direito. Então, quem não curtiu a página, curte aqui, ajuda a gente a difundir o trabalho, se inscreve, coloca a notificação ali, aquela campainhazinha, toda quarta-feira tem vídeo novo. Então, você vai ser avisado se você colocar a notificação. Compartilhe com seus amigos, porque isso aí faz a gente chegar a mais pessoas, o Google, o YouTube entregarem a mais pessoas também, porque aí vai ter engajamento. Isso para mim é muito importante. E todas as dúvidas, aqui embaixo está o meu WhatsApp, tem o e-mail do escritório, a página do escritório na internet. Vocês podem colocar as perguntas lá, que eu tenho o maior prazer em responder. Se for uma matéria que eu não domine, eu vou dizer que eu não domino, ou vou pedir ajuda a algumas pessoas. Atualmente tem vindo umas perguntas, direito previdenciário, trabalhista, não é o que eu faço. Então eu tenho levado até algumas coisas a alguns colegas e tenho respondido, mas não é minha área de atuação. Eu atuo no cível, família, sucessões, direito médico, consumidor. E bem mais com uma ênfase hoje de direito médico, com a visão do consumidor. Eu não faço direito médico pelo hospital, pelo plano de saúde, pelo médico. Eu faço pelo consumidor desses serviços. Então, tudo que vocês quiserem saber e que eu puder responder, eu terei enorme prazer em responder. Então, por favor, curtam a página. Hoje eu vou falar de um tema que eu já falei aqui numa outra vez, mas que tem surgido muita coisa, muita pergunta, e é uma matéria que está crescendo a cada dia, que é o parto tardio e a violência obstétrica, que são coisas que se encontram em algumas vezes e às vezes não se encontram. Na maioria das vezes se encontram. Então, o que é o parto tardio? Que as pessoas têm vindo falar comigo. O parto tardio é quando o médico, o hospital, não realiza a cesariana ou o parto normal na hora que deveria realizar. Às vezes a pessoa tem necessidade de antecipar um parto, antecipar a hora do parto, e isso não é feito. E às vezes a pessoa entra em trabalho de parto, procura um hospital e o hospital não faz aquele trabalho, aquele parto naquela hora. Então, muitas vezes a criança vem a óbito ou a criança nasce já em estado de sofrimento fetal que causa uma série de sequelas. E aí entra o direito para poder punir essa conduta errada por parte de médicos e hospitais. Então vamos lá, vamos por partes, né? Tem casos que a parturiente, a mulher, ela tem alguns problemas, às vezes na placenta, às vezes no útero, às vezes ela tem uma hipertensão arterial, ela tem uma diabetes, que ela não deve levar esse parto, essa gravidez a termo. O médico opta por tirar essa criança antes da hora, né? Quando a criança já está formada, já tem um peso certo, já tem uma formação, 8 meses, normalmente o médico que decide isso aí. Só que nem sempre isso é cumprido. Por exemplo, às vezes a mulher é uma transplantada, digamos que aquela mulher faça um transplante renal. Essa gravidez, de um modo geral, de uma mulher transplantada, não deve ultrapassar 7 meses. Quando a criança já está formada, faz-se uma cesariana, a criança nasce, se precisar de uma UTI neonatal, é colocado na UTI, e essa criança sobrevive, graças a ter tirado antes da hora. Às vezes, alguns tipos de problemas de placenta também levam a isso. A mulher não pode ter uma placenta, às vezes, com problema, e essa criança não pode chegar a termo. Você tem que fazer uma cesariana antes da hora para salvar essa criança. E hoje nós temos as UTIs neonatal que simplesmente são maravilhosas. Você quase não perde mais um paciente retirado na hora certa e que vai para uma UTI neonatal. Só que o que acontece? Às vezes a mulher entra em trabalho de parto e a criança entra em estado de debilidade fetal, sofrimento fetal. Por quê? Às vezes o médico está viajando, o médico não dá o telefone pessoal dele para a mulher, para
para a paciente dele. E aí ela procura um hospital, uma emergência médica, para poder ver o que está acontecendo. Como ela não é paciente daquele médico que está de plantão, o médico manda ela para casa. Isso é muito comum. Fala, não, espera para você falar a próxima consulta com seu médico. Então, às vezes acontece de você ir no hospital no sábado e você ter uma consulta na quarta-feira com seu médico e você fala isso para o médico de plantão e aí, nesse momento, ele trava. Em vez dele fazer um exame mais apurado, ver e constatar que a criança está entrando em sofrimento fetal, ele manda você para casa. Tem casos de hospitais públicos, principalmente, mas também acontece em hospital particular, que as enfermeiras é que têm esse atendimento e aí elas também mandam para casa. Falam, não, aguarda a sua próxima consulta médica. E quando a criança tem que nascer, principalmente quando tem algum tipo de problema, ela nasce viva ou morta. E às vezes ela nasce viva, cheia de sequelas, porque o parto não foi feito na hora. Então, quando a criança nasce morta, nesse caso, o parto foi atrasado, a criança não conseguiu sobreviver, os pais têm direito a entrar com uma ação indenizatória por dano moral contra o hospital. Aquele hospital que fez aquele atraso, ou o plano de saúde, porque digamos que você fez todo o seu pré-natal com o médico do seu plano de saúde. E o seu médico do plano de saúde se recusou a fazer o seu parto quando você estava passando mal, ou porque não te deu o telefone, ou porque o telefone estava desligado, ou porque estava viajando, não colocou um assistente, porque quando um médico ele tira férias, ele viaja, ele é um obstetra, ele tem que ter um assistente que vai responder pelas parturientes no período que o principal está de férias, está fora. Então, todo obstetra tem um assistente, um médico obstetra assistente. Quando ele se ausenta, às vezes ele viaja para um congresso, viaja a lazer, o assistente fica, esse telefone do assistente é dado às parturientes, porque se elas entrarem em trabalho de parto, se elas passarem mal, elas têm que ter alguém para recorrer. Então, quando você faz um parto, um pré-natal, todo por um plano de saúde, no médico do plano de saúde, fez os exames pelos planos de saúde, e o médico do plano de saúde, ele te abandona nesse momento, ele não aparece e você perde a criança, você tem direito de se acionar tanto o médico quanto o plano de saúde. Porque aquele médico que você escolheu porque ele é do plano de saúde. Foi o plano de saúde que te indicou aquele médico. Então, ele é corresponsável. Então, nesse caso, você tem que entrar com uma ação contra o plano de saúde também e contra o médico. E você tem direito até mesmo a entrar com uma reclamação, uma representação no Conselho Regional de Medicina, para o conselho também punir esse médico que abandonou a parturiente. Bem, aí eu estou falando de morte, mas também pode não ter morrido a criança. Você pode ter chegado no hospital, na emergência, depois de algumas idas e vindas, a criança entrar em sofrimento fetal, até que alguém de bom senso resolve te operar. E aí a criança nasce aparentemente normal, mas ela estava em sofrimento fetal, às vezes não normal, às vezes nasce com um apigar super baixo. Apigar é como está a criança no momento de nascimento. Um apigar 8, 9 é um apigar perfeito. Um apigar 1, 2, 3, a criança vai ter problema para sempre se sobreviver. E aí a criança nasce com um apigar super baixo, ou às vezes um apigar médio, e aí daqui uns meses a mãe começa a perceber que a criança não senta direito, que a criança não firma, que a criança tem dificuldade para andar, para engatinhar, às vezes dificuldade para comer. E aí ela começa a perceber as dificuldades neurológicas dessa criança. E esse problema normalmente vai ser diagnosticado quando a criança tem 1 ano, 2 anos. O neurologista vai perceber que realmente aquela criança tem limitações neurológicas. E essas limitações neurológicas foram causadas pelo parto tardio. Se você conseguir provar
que esse parto tardio fez com que essa criança entrasse em sofrimento fetal e que esse sofrimento fetal causou aquele dano neurológico, você tem direito e deve entrar contra o hospital, o plano de saúde, porque se foi feito pelo plano de saúde, todo pré-natal, tem sempre o direito de entrar contra o plano de saúde. Se não foi feito, se foi, por exemplo, um caso do SUS, ou você fez o seu pré-natal particular, você tem que entrar contra aquele hospital que ficou recusando fazer o parto. E aí a criança tem direito de entrar com a ação até 5 anos depois de atingir a maioridade, e os pais têm direito a entrar com a ação até 5 anos após o parto. Então, eu sempre sugiro que você percebeu parto tardio, a criança nasceu com problema, você começou a perceber a questão neurológica do seu filho, não espera passar 5 anos. Procura logo o hospital que fez o parto, pega esse prontuário, procura um advogado, leve esse prontuário. E aí você deve levar todas as suas provas. Quais são as provas? As ultrassonografias que você fez durante a gravidez, todos os seus laudos, todos os seus exames que você fez. E você vai mostrando, por exemplo, com 7 meses a criança estava bem, a ultrassonografia estava boa, as suas taxas estavam boas. E aí depois a criança ficou com problema, não porque tinha antes do parto, mas porque criou-se o problema no momento do parto. Isso é muito importante. O parto tardio é um tipo de violência obstétrica, mas a violência obstétrica ela é muito mais ampla do que isso. O que eu tenho visto hoje são mulheres que, principalmente da rede particular, dos planos de saúde, médicos que não estão querendo fazer parto pelo plano de saúde, ficam exigindo que a mulher arrume dinheiro para poder pagar esse parto particular, quando o médico ele é do plano de saúde. Você deve denunciar isso ao plano de saúde. Denuncie, olha, eu estou fazendo o pré-natal com a doutora fulana, com o doutor fulano, e agora que está chegando no momento de eu ter o filho, ela veio me cobrar a conta para fazer o plano, para fazer o meu parto, me cobrou X. Isso é justo? Fala para o plano de saúde. Pega essa prova, peça para a médica te dar um laudo por escrito, um orçamento por escrito. Fotografe, use o smartphone. Para de usar smartphone só para rede social. Começa a fotografar isso. Pede um WhatsApp. Manda, doutora, por favor, então, esse orçamento para o meu e-mail, para o meu WhatsApp. Guarda isso, denuncia isso para o plano de saúde, porque uma médica dessa, uma médica que faz um preventivo, não, um pré-natal durante 6, 7 meses, e às vezes na hora quase da criança nascer, ela vem apresentar uma conta para a mãe, essa médica não merece continuar credenciada no plano de saúde. E eu tenho visto esse tipo de coisa acontecer. Guarde tudo, grave tudo, fotografe, guarde todas as receitas. Se passou um remédio, se passou uma vitamina, guarde isso, guarde seus exames, isso pode ser importante no futuro. Então, não jogue seu direito no lixo, não. Eu tenho repetido isso o tempo todo, porque eu vejo as pessoas às vezes me procurando depois que já passou o tempo, ou então não guardou nenhuma prova, não tem prova nenhuma daquilo dali. Não adianta também você falar as coisas para o juiz e não mostrar suas provas. Ah, porque a enfermeira falou, porque a minha amiga falou. Bem, isso aí não é nada. Desculpa, mas não é. O que vale é o que está escrito. É o que está no laudo médico, é o que está no prontuário médico, é o que está no exame. Aquilo dali que tem valor para o juiz. Porque o juiz ele vai chamar um médico perito do judicial que vai analisar aquelas suas provas, vai destrinchar aquilo dali para o juiz, o perito vai responder as minhas perguntas, as perguntas da parte contrária, e o juiz, em cima daquelas respostas, ele vai dar a sentença. Então, nós temos que formar uma mentalidade hoje que precisamos formar as provas.
Precisamos juntar provas. E a melhor maneira hoje de você angariar essas provas é exatamente através do celular, que você pode fotografar, que você pode filmar e guardar isso. Guardar tudo. Guardar notas fiscais, guardar laudos, guardar receitas, pedir ao médico, doutor, eu tenho uma gravidez, então quer dizer que eu tenho que tirar o neném antes? Sim, então eu tenho tal problema? Tem. O senhor poderia me dar um laudo disso aqui? O senhor podia escrever isso aqui? Porque, digamos, o médico escreveu que você tem que tirar a criança quando fizer 8 meses. E aí chegou 8 meses de gestação, ele não tirou a criança. Aí a criança nasce com problema. Você pode ir lá e cobrar. Olha aqui, mas o senhor tinha dito que eu tinha que tirar a criança, digamos, com 35 semanas, com 36 semanas, o senhor esperou até 40 semanas. Então, esse tipo de coisa faz toda a diferença no judiciário. Porque o juiz ele só pode julgar dentro das provas dos autos. Ele não pode julgar do lado de fora. Digamos que o juiz ele estava no hospital, no quarto ao lado do seu. Ele viu todo o seu sofrimento. Mas ele viu. Ele não tem isso escrito, essa prova. O que vale para ele é a prova escrita, é a prova documental, é a prova pericial. Entende? Então, eu tenho explicado isso, eu tenho visto casos muito tristes. O hospital público tem essa questão de mandar de volta. O médico plantonista às vezes não está ali de plantão. O médico plantonista muitas vezes paga um estudante de medicina para fazer o plantão, ficam até com carimbinho lá do médico. Quem frequenta hospitais públicos sabe disso, que muitas vezes o plantonista não está no plantão. Fica lá estudante com carimbo dele, fica enfermeira com carimbo dele. E a pessoa não quer se responsabilizar por fazer uma cesariana, sabe da dificuldade que é fazer uma cesariana, às vezes durante a noite, e aí manda a pessoa para casa. A pessoa volta para casa, entra em trabalho de parto, ou já está em trabalho de parto, a criança termina falecendo ou termina com problemas. Então, nós temos que evitar que isso aconteça, porque isso é um prejuízo para o país. Quantas crianças que não estão nascendo, e pior, quantas crianças estão ficando com problemas neurológicos, com dificuldades de aprendizado, com dificuldades de fala, com dificuldades para caminhar, para tudo, porque nasceu no momento errado, porque não fizeram o parto no momento certo. Então, gente, por favor, vamos fazer uma corrente para as pessoas entenderem os direitos das pessoas que foram vítimas do parto tardio. Quando eu comecei a advogar, fazendo parto tardio, há 25 anos atrás, eu não conhecia essa matéria. E essa palavra, essa expressão parto tardio, nem era utilizada. Hoje, você procurando no Google ou no YouTube sobre parto tardio, eles vão falar de outras coisas. Eles não falam que o parto tardio gera consequências jurídicas, consequências de indenizações de dano moral, de dano material. Essa criança que fica com problemas neurológicos, se a ação é contra o plano de saúde, por exemplo, o plano de saúde tem que pagar toda a despesa o resto da vida. Toda a despesa. É médico, remédio, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, terapia de hidroginástica, de hidroterapia, terapia com cavalos, muitas vezes, muitas coisas que essas crianças vão precisar. O plano de saúde vai ter que arcar com isso, porque ele foi responsável. Isso é o dano material, além do dano moral e do dano estético. Então, nós não podemos jogar isso fora, e as pessoas jogam fora. Eu, quando era já advogada, já era formada, eu não conhecia isso. Pouca gente conhece isso. Eu fui vítima de parto tardio. Eu não sou de falar isso. Graças a Deus, a minha mãe conseguiu que outro médico fizesse o parto, mas atrasou também.
E eu, por sorte, eu não fiquei com problemas neurológicos que me atrapalharam. Mas a grande maioria das crianças que nascem de parto tardio, elas ficam com problemas graves. E muitas vezes a família não faz esse link. Bem, aquela criança que não consegue aprender, aquela criança que não consegue dormir, aquela criança que tem dificuldade de fala. Aí, se você conversar com um médico mais consciente, ele vai falar assim: como que foi o parto? Alguns perguntam. E aí a mãe fala: eu fui, voltei no hospital, não sei quantas vezes. Nossa, no final nasceu, mas assim. Aí o médico vai, ele entende. Às vezes ele vai falar com a mãe: a mãe, foi um problema do seu parto. Às vezes ele não vai nem falar, porque às vezes ele pensa assim: eu vou falar isso para quê para essa mãe agora? Ela vai se sentir culpada. Ela vai se sentir culpada. E ela não tem que se sentir culpada. Culpado foi a pessoa, o perito, o médico, a pessoa que estava de plantão ali e que não fez o parto na hora certa. Culpado foi aquele médico particular do plano de saúde que viajou e não deu o telefone. Quantos médicos que não dão seu telefone pessoal para as parturientes? Não dão. Às vezes dão o telefone celular do escritório, do consultório, que fica com a secretária. E a secretária não quer incomodar o chefe no final de semana, porque o chefe foi para a praia, foi para a serra, foi curtir com a mulher, com os filhos, e ela sabe que ele também tem uma vida estressante, então ela não quer atrapalhar a vida dele. E aí seu filho que vai ser retardado o resto da vida. Desculpa, mas é isso. Seu filho que vai ficar o resto da vida com problema neurológico. Então você tem que punir esse médico, sim. Tem que punir quem causou esse dano no seu filho. Então, assim, eu quero agradecer muito a vocês por terem vindo até aqui comigo. Compartilhem isso. Não deixe o direito morrer. O direito, ele é exatamente a evolução do pensamento humano. Assim como eu evoluí meu pensamento depois de formada para essa questão da responsabilização dos médicos, dos planos e dos hospitais em relação ao parto tardio, vocês também têm que entender isso. A população como um todo tem que conhecer esse direito, porque quando a população tiver realmente consciente do parto tardio, das consequências não só médicas, como jurídicas, financeiras do parto tardio, o parto tardio vai deixar de acontecer. Sabe por quê? Porque os médicos vão começar a dar o telefone pessoal deles para as parturientes, porque os hospitais públicos vão ter médicos de plantão de verdade ali, eles vão começar, os diretores de hospital público vão começar a cobrar dos plantonistas estarem ali na hora e não colocar estudante ou enfermeira com carimbinho. E aí o mundo vai mudar. Hoje nós temos uma quantidade enorme de crianças na Pestalozzi, na PAI, em outras entidades, em igrejas que dão muitas vezes creche, que dão estimulação, pagam fisioterapeutas. Por quê? Porque essas crianças não nasceram no momento certo. Não quero dizer que todas as crianças de APAE são parto tardio, não. Existem outras síndromes, né? Mas as crianças de parto tardio são realmente um segmento muito grande dentro das APAES, dentro das Pestalozzi, dentro de outras empresas de Rede Sara, que trata muito problemas neurológicos, hospitais de referências neurológicos, pediátricos, pediatrias neurológicos, muito em função do parto tardio. Conversa com o neuropediatra. Pergunte a ele qual a causa maior dos problemas daquelas crianças que estão sendo tratadas ali. Eu te garanto que pelo menos 50% daquelas crianças que estão na neuropediatria hoje foram vítimas do parto tardio. Então, não vamos jogar nosso direito fora, vamos fazer essa onda, as pessoas conhecerem seus direitos, vamos levar, vamos compartilhar esse conhecimento para todo mundo. Eu tenho colocado essa matéria para colegas meus, que eu falo assim, mas o que é parto tardio? Eu falo isso para advogados que atuantes que não conhecem. Então, nós temos que levar isso. Agradeço vocês terem vindo até aqui.
compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, ativem a notificação, dão um like, porque isso me ajuda a levar esse conhecimento para todo mundo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.